Olá, pessoal. Vamos trabalhar na aula de hoje a temática sobre ilicitude civil. O que consiste essa ilicitude civil? Por onde passa esse debate? Como abordar isso e como que os livros, de uma forma geral, vão trabalhar esse tema? Para a gente compreender a temática, importante, obviamente, a gente fazer um resgate histórico até pouco tempo atrás, como que isso era trabalhado e como passa a ser trabalhado posteriormente nos dias atuais. Se a gente pega o histórico desse tema, para fazer a abordagem sobre ilicitude civil, a gente observar que o Código Civil de 1916, ele fazia uma confusão conceitual muito grande, confundindo muitas vezes o ato ilícito com a responsabilidade civil. E isso em 2002, com o código vigente, muda. O Código Civil 2002, ele promove, que a gente pode chamar assim, uma espécie de emancipação do conceito de ilícito civil. Então, constatou-se que nem toda responsabilidade civil é oriunda de ato ilícito. Então, é possível responsabilidade civil oriunda de atos lícitos, como no caso da responsabilidade objetiva, que nós vamos trabalhar mais à frente, independente de culpa ou dolo. Então, por exemplo, o caso de determinados fornecedores perante o Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, pessoal, o Código Civil de 2002, a partir do Código Civil de 2002, ele vai trabalhar, inclusive, em locais diferentes, esses dois conceitos. Então, enquanto o ato ilícito ele está tratado no artigo 186 e 187 do Código Civil, portanto, na teoria geral do direito civil, nessa parte do Código, a responsabilidade civil ela está no 927, que vai ser o livro de direitos das obrigações, se eu não me engano. Então, importante situar, inclusive, essa diferenciação de localização, dos temas no próprio Código Civil. Se a gente for conceituar, trabalhar conceito de ato ilícito, como que ele pode ser trabalhado? O conceito de ato ilícito é um conceito que trata da ideia de antijuridicidade. O ato ilícito, então, é um ato antijurídico e que, em alguns livros, a gente vai ver associando muito aqueles cujo potencial efeitos são contrários à norma jurídica. Entendendo, pessoal, essa compreensão como uma compreensão que, na verdade, limita o direito à norma jurídica, como se o direito fosse simplesmente norma jurídica. A gente já viu que o direito, existe uma compreensão aí de debate a respeito do direito em si, que amplia o conceito de norma jurídica, mas insere o direito nas relações mercantis de uma forma geral, sendo a norma jurídica só um efeito, ou o direito visto a partir de outras óticas, para além da própria norma. No entanto, o conceito que vem sendo trabalhado gira em torno dessa ideia de contrariedade à própria norma jurídica, mas a gente, em algum outro momento, pode ampliar esse debate. Então, não quer dizer que é simplesmente a violação da lei que caracteriza um ato como antijurídico. Por exemplo, uma violação de uma convenção de condomínio, que não é uma lei propriamente dita, ela pode caracterizar também esse ato antijurídico. Então, a gente pode expandir essa compreensão. Primeira conclusão que a gente tem, então, que o ato ilícito vai ser um fato jurídico que vai produzir efeitos e que suas diretrizes são contrárias às normas jurídicas. Quais serão os efeitos decorrentes de um ato ilícito? A gente vai ver que esse ato ilícito ele pode possibilitar efeitos como o da própria responsabilização de quem cometeu o ato ilícito, que vai gerar uma possibilidade de que esse ilícito seja um ilícito indenizante, gerar uma possibilidade de indenização. Ela pode gerar também esse ilícito uma perda ou restrição de direitos por parte de quem cometeu. Ela pode gerar uma invalidação do negócio jurídico. Então, um ato ilícito ele pode decorrer de diferentes efeitos que muitas vezes são indicados pela própria norma.
como que a gente traz essa classificação, né? Alguns autores vão trabalhar isso de uma forma mais didática, né, para que fique mais claro. Quando se tem, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, a gente está falando de um efeito desse ato ilícito, que é um efeito indenizante. Então, te obriga a reparar o dano. Um outro tipo, que é o de perda ou restrição de direitos, ele pode ser conhecido como efeito caducificante, porque retirou direitos ou restringiu direitos de quem cometeu o ato ilícito. Já aqueles que resultarem em uma nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, se trata de efeito invalidante, vai invalidar o negócio jurídico. E aqueles que permitir exercício de direito pela contraparte, ele vai garantir um efeito autorizante. Então a gente vai ver que determinados atos ilícitos permite para outra parte garantir, autoriza ela a tomar determinada medida a partir do ilícito cometido. A gente vai ver em que situação isso acontece. Então, o efeito indenizante, ele pode ser visto, por exemplo, né, eu costumo trabalhar isso com os meus alunos, por exemplo, no que diz respeito a normas de trânsito. Eu estou na rua da minha casa, dirigindo, e ela é mão única. De repente vem um veículo na contramão e tem um acidente. Obviamente, a obrigação de reparar o dano é da pessoa que estava na contramão. Então, vai gerar um ilícito indenizante para mim, nessa situação. Estou trabalhando os exemplos sem, obviamente, deixar eles mais complexos, né, pessoal? Porque aí podem acontecer outras saídas aí, né? Mas, em regra, é um exemplo de um ilícito, ato ilícito com efeito indenizante. No que diz respeito ao efeito caducificante, perda ou restrição de direitos, né, também costumo trabalhar um exemplo específico que ajuda a gente a compreender. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que, para castigar o filho ou a filha que, enfim, que está bagunçando muito, que está, vamos dizer, trazendo algum problema ali na relação familiar, retira esse filho ou filha da escola. A gente observa que retirar a criança da escola, o adolescente da escola, é um castigo imoderado. Não tem muito sentido realizar esse castigo. Esse castigo imoderado desse pai ou dessa mãe, ele não vai ser necessariamente, uma vez caracterizado esse ato ilícito, obrigado a indenizar, ou seja, reparar o dano com uma indenização, mas, por conta disso, ele pode ser restringido ou destituído do poder familiar. Isso acontece também em casos, por exemplo, de perda de carteira de motorista, né, de quem cometer determinadas infrações. Então você vai perder ou ter o direito restrito, né, a partir desses exemplos, não necessariamente indenizado. Um outro efeito, que é o efeito invalidante, ele vai invalidar o negócio jurídico. Então, não adianta, por exemplo, eu transportar, a gente observar uma situação em que alguém está transportando uma substância que é entorpecente, que é ilícita, um dos dois vai ajudar nesse transporte de substância e entregar para outra parte, e essa outra parte não quer pagar por essa substância. A pessoa que realizou esse transporte da substância pode cobrar na justiça? Não vai poder cobrar na justiça. Justamente por quê? Por se tratar de uma substância entorpecente ilícita. Então, o que acontece? Cabe a execução desse contrato? Vou entrar em contato que ele não me pagou o transporte da substância. Não cabe, por quê? Porque o negócio é ilícito, nesse caso. Então, é importante situar que ele não gera também indenização, porque a gente está se deparando, nesse caso aí, com a invalidação do negócio jurídico. Além disso, como eu falei para vocês, tem o efeito autorizante. O efeito autorizante vai autorizar alguém a ter uma contrapartida a partir do cometimento do ato ilícito. Então, isso acontece, uma situação boa da gente verificar isso, é as situações, a prática do ato de ingratidão contra o doador.
Então, vamos supor que a pessoa doa para uma outra pessoa um determinado bem, mas essa pessoa tenta assassinar o doador. A partir do momento que ela tenta assassinar o doador pode ajuizar uma ação de revogação da doação. Por quê? É um ilícito autorizante, que autoriza, porque a prática do ilícito permitirá ao doador exercer um direito seu e promover essa ação de revogação de doação, que não poderia ocorrer em outra situação, né, ou em situação em que esses limites, né, ou esses elementos não sejam estabelecidos, né, e isso dentro de um prazo de 1 ano, o artigo 559 que vai prever isso. Então, o certo é que podemos perceber que há em nosso sistema inúmeros efeitos para ato ilícito que pode produzir uma infinidade de efeitos. Todos esses efeitos podem decorrer de um ato ilícito que estarão decorrendo da norma jurídica. Beleza, pessoal? Maravilha. Vamos trabalhar então agora as espécies de ato ilícito. O Código trabalhou basicamente 2, como eu falei no início da minha exposição. Quais são elas? O ilícito, ato ilícito subjetivo, que está no artigo 186 do Código Civil, e o ato ilícito objetivo, que está no artigo 187. O ato ilícito subjetivo, a gente vai ver, ele traz um conceito que é o conceito culposo. Lembrando que a culpa no direito civil é a culpa lato sensu, termo em latim. Então, essa culpa lato sensu, ela vai abranger tanto o dolo, culpa em sentido estrito, que vai estar inserido. Negligência, trago essa noção de culpa, de ato ilícito, negligência, imprudência, imperícia, causado do Código Civil, vai abordar isso. A gente vai ver que se a gente destrinchar ele, existem 4 pressupostos que, em regra, estarão presentes, que é, para caracterizar esse ato ilícito subjetivo, uma conduta comissiva ou omissiva. Segundo, a culpa. Terceiro, o dano. Quarto, nexo de causalidade. Então, nós vamos ter esses 4 pressupostos, apesar do dano ser pressuposto da ilicitude, e nem todo dano vai ser indenizável. Então, por exemplo, um ato ilícito que é não indenizável, que já foi reconhecido tanto pelo STF quanto pelo STJ, que é o dano afetivo. O que é o dano afetivo? Um dano decorrente do abandono. Então, o pai ou a mãe que abandonou o filho ou a filha, visto que a própria Constituição, no artigo 229, fala do dever de assistência moral e material, então não basta simplesmente pagar a pensão alimentícia. Há uma necessidade, uma importância, né, no cuidado em relação ao filho, e no caso também dos pais idosos ou que dependem desse cuidado, dos filhos, por parte, né, dos pais. Também exercer esse cuidado, esse afeto, na verdade, dentro da relação estabelecida. E esse afeto não necessariamente ele é indenizável. Então, por exemplo, o filho que não tiver esse afeto ao longo da vida, só, por exemplo, pagamento de pensão alimentícia, ele não necessariamente vai ser indenizado, apesar de alguns autores reconhecerem isso, como Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona no livro deles. Mas o STJ e o STF adotaram uma posição diversa, que é a de perda ou suspensão do poder familiar. Então a gente se depara, nesse caso aí, com essa jurisprudência, com o que a gente chama de efeito, trata-se então de um ilícito reconhecido pelo STF e STJ, caducificante, e não necessariamente indenizante. Esses seriam, então, algumas características que a gente está trabalhando como ato ilícito subjetivo. Além disso, tem um ato ilícito objetivo. O Código Civil 2002 estabelece esse novo modelo de ilicitude. Ele é um modelo, se a gente pode dizer assim, comportamental. Por que comportamental? Porque ele está desatrelado da noção de culpa. Então, ele decorre apenas do comportamento do titular de um direito.
Então, enquanto o ato ilícito subjetivo se caracteriza quando alguém viola o direito de outrem e causa dano, o ato ilícito objetivo ele se caracteriza quando alguém exerce um direito excedendo os seus limites. O ato ilícito subjetivo, se a gente reparar, ele nasce ilícito e morre ilícito. Já o ato ilícito objetivo não necessariamente vai ser assim. Esse ato ilícito objetivo, se a gente pegar o que o artigo 187 fala, que ele vai trazer que comete esse ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, ele está querendo dizer o seguinte: ele é caracterizado pelo exercício abusivo de um direito. Então ele nasceu lícito e pelo seu exercício anormal e irregular se tornou ilícito. Perfeito? Então, para não confundir, a doutrina brasileira apelidou o ato ilícito objetivo de abuso de direito. Então, o que for trabalhado como abuso de direito está se referindo ao ato ilícito objetivo. Então, você acabou de aprender que é possível praticar um ato ilícito exercendo um ato lícito, só que de forma irregular ou excessiva. O caso clássico que os livros de direito vão trabalhar, e já trabalham há 1000 anos, é o caso de abuso de direito julgado, trabalhado na história do direito. Orlando Gomes já trabalhava, fazia referência a esse exemplo, que é do proprietário de terras na França chamado Bayard. O que aconteceu com Bayard? A terra dele ficava vizinha a um campo de pouso de dirigíveis. Então, perceba, estamos falando de campo de pouso de dirigíveis. Então, quantos anos já não tem isso, né? Um dia, ele, incomodado com aqueles dirigíveis passando ali sobre o campo, sobre a terra dele, o que acontece? Um dia ele resolve fincar uma lança de 35 metros de altura na sua propriedade. Fincou aquela lança e o que acontece, obviamente? Quando ele finca na sua propriedade, isso causa um dano aos dirigíveis que tinham que manobrar em outro lugar para conseguir pousar, né? Então, o Bayard era treta, né? Resolveu comprar a treta. Essa, que seria empresa de dirigíveis, ajuiza uma ação contra o Bayard, que se defende alegando o quê? Ausência de ato ilícito. Bayard, já naquela época, falando, né, a propriedade minha, né, direito meu, faço do jeito que eu quiser, né, trabalho isso do jeito que eu quiser e ninguém vai se meter nisso. Então, se eu quiser botar uma lança de 35 metros, eu vou botar. No entanto, se observa que ele estava excedendo o seu direito de propriedade. Ou seja, o direito de propriedade, desde a época do Bayard, já não é absoluto. E tem gente até hoje que acha, né? E o juiz lhe pergunta qual é a finalidade da lança. Como ele disse que não era nenhuma, o juiz conclui pela ilicitude do ato, porque ela decorre de um exercício de direito de propriedade violando a sua finalidade social. Então, esse é o primeiro caso onde se excede ao exercício do direito de propriedade, que é reconhecido no caso, né, da lança para dificultar o pouso de dirigíveis. Então, há mais de século que o direito de propriedade não pode ser considerado um direito absoluto, muito menos nos dias de hoje. E muito menos com a Constituição que a gente tem. Então, pessoal, se o ato ilícito é subjetivo, a responsabilidade civil eventualmente vai decorrer também de uma responsabilidade subjetiva. Se ele é objetivo, o que é chamado de abuso de direito, implica em responsabilidade civil com responsabilidade diretamente objetiva. O conceito de ato ilícito objetivo ou abuso de direito vai ser uma cláusula aberta em construção, e as submodalidades, as categorias dessa cláusula aberta, né, dos atos ilícitos objetivos ou abuso de direito, a gente vai trabalhar em outras aulas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um abraço a todas e todos. Espero que vocês
tenham gostado desse vídeo.